Olá pessoal, aqui é o Cristian Guerreiro e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre essa nova tendência tecnológica que é o Big Data e que tem sido notícia aí nos últimos anos e cada vez com mais frequência. Então vou fazer um resumo aqui rápido do que você precisa saber para entender um pouco dessa novidade, né? Que para alguns já não é tão novidade assim, afinal lá fora já tem alguns anos que a tecnologia vem se consolidando e você já tem muita coisa sendo feita nessa área e algumas soluções bem maduras já desenvolvidas. Bom, primeiro dizer que Big Data não é um termo tão novo assim, né? Há referências a esse termo na década de 90, mas o fato é que o aumento do volume de dados ele realmente é uma coisa recente, né? Então o Big Data ele se refere principalmente a essa questão do maior volume de dados que as empresas possuem e que as pessoas também acabam possuindo, e principalmente as pessoas acabam gerando um volume muito grande de dados graças às novas tecnologias como redes sociais, né? A própria internet, os sites, blogs e vários serviços. Além disso, você tem toda a parte de sensores na internet das coisas, que faz com que muitos dados sejam coletados através de smartphones, dispositivos médicos, dispositivos da indústria, os carros sem motorista, né? Dizem que cada carro sem motorista gera em torno de 1 terabyte de dados por dia, né? Então você tem realmente uma explosão do volume de dados sendo gerado pelas pessoas, pelas empresas em todos os lugares aí do mundo. E essa explosão de dados fez com que as soluções tradicionais que as empresas utilizavam para manusear os dados se tornassem inadequadas, né? Porque elas não estavam preparadas para lidar com esse volume todo. E a limitação ela está relacionada a uma questão bem básica, que é o fato de você não ter, de uma forma viável, vamos dizer assim, uma máquina capaz de tratar todo esse volume de dados. Então, quando você pensa, por exemplo, que o Facebook tem projetos onde ele precisa tratar dezenas de petabytes de dados, ou seja, dezenas de milhares de terabytes, é óbvio, né, perceber que essas dezenas de petabytes não vão caber numa única máquina, né? Você não vai ter uma única máquina com a capacidade de armazenamento, de processamento, de memória, para lidar com esse volume de dados. E, portanto, fazer necessário repensar a forma de tratar esses dados. E a solução encontrada veio através de Google e Yahoo principalmente, né, que criaram métodos e ferramentas para lidar com esse volume de dados, né. O método criado pela Google foi um método chamado MapReduce, que é uma técnica de programação que facilita a criação de aplicações de processamento de dados em paralelo, né. Essa tecnologia, assim, a ideia de processar dados em paralelo não é nova, mas até a Google criar o MapReduce, as ferramentas e os métodos que existiam eram tidos como muito complexos. E aí a Google com o MapReduce ela conseguiu simplificar esse processo de desenvolvimento de aplicações e, consequentemente, popularizou, de certa forma, a criação desse tipo de aplicação para tratar grandes volumes de dados. E com isso você facilitou a criação de ferramentas e a adoção dessas ferramentas pelas empresas para que você pudesse lidar com esse grande volume aí de dados que a gente tem atualmente. Do outro lado você tem o Yahoo, né, que a partir das informações da Google criou uma ferramenta chamada Hadoop, e essa ferramenta ela implementa o MapReduce e ela também implementa um sistema de arquivos distribuído chamado HDFS, que é um sistema que permite espalhar os dados em várias máquinas e controlar a segurança desses dados, digamos assim, para que, por exemplo, se uma máquina desse conjunto de máquinas aí, desse cluster, se uma máquina falha, automaticamente esse dado ele é copiado para outra máquina para que o processamento desses dados continue sem interrupção. E aí, com essas iniciativas de Hadoop e MapReduce, nasce, né, todo um novo conjunto de ferramentas para lidar com esses grandes volumes de dados. Isso, a gente está falando de 2005, 2006, o paper do Google, né, ou seja, o estudo científico que deu base para o MapReduce e posteriormente facilitou a criação do Hadoop pelo Yahoo,
ele é de 2004. E de lá para cá, você teve uma proliferação absurda de ferramentas criadas a partir do Hadoop, em torno do Hadoop, com vários objetivos, né? Você tem as chamadas distribuições, que são conjuntos de ferramentas já pré-configuradas para você utilizar com Hadoop e várias outras. Tem várias empresas especializadas nisso, né? A Amazon, a Microsoft, a Google, a IBM, todas as grandes empresas aí, né, investiram pesado nisso e hoje oferecem soluções para você lidar com esses grandes volumes de dados com uma simplicidade cada vez maior, né? Então, no caso da Amazon, por exemplo, você faz uma conta na Amazon e você consegue, com alguns poucos cliques, criar um cluster com Hadoop, com outras ferramentas e manusear, por exemplo, 1 terabyte de dados, realizar algum tipo de processamento e gerar um tipo de resultado, né, que você deseja. Outro aspecto importante desse grande volume de dados é que ele passou a permitir resolver problemas que até então eram tidos como insolúveis, né? Por que insolúveis? Porque eram problemas que demandavam justamente um volume grande de dados e que, em função disso, como esse volume de dados não estava disponível na época, você não conseguia resolver esses problemas. E aí, esses dados disponíveis geraram uma outra explosão, né, que está associada ao Big Data muito fortemente, que é a coisa da inteligência artificial, né? Então você tem N soluções aí sendo desenvolvidas e é interessante observar que as teorias que dão base à inteligência artificial, elas não são novidade, elas são da década de 70, 80, até mais antigas que isso, e no entanto, até então, essas tecnologias tinham uso limitado justamente pela dificuldade de obter dados suficientes para aplicar os algoritmos, né? E hoje, como a gente tem dados em abundância, o que acontece? Você consegue, por exemplo, submeter dados de fotos de estradas e de acidentes e de pessoas, etc., e treinar um carro sem motorista, por exemplo, né? Então, tudo isso graças ao volume de dados que você tem, de fotos, de texto, de dados de sensores, né? Enfim, de N coisas que permitem você alimentar um sistema que vai processar esses dados, vai aprender com esses dados e vai conseguir, a partir daí, tomar decisões de forma autônoma, inclusive melhor do que o ser humano em várias áreas, né? Isso aí gerou uma outra preocupação, que é o que está se chamando de quarta revolução industrial, que é justamente a preocupação com a perda de empregos, né? Já que a evolução das máquinas e a inteligência das máquinas, a inteligência artificial, ela vai fazer com que muita gente perca o emprego, porque as máquinas são muito boas em fazer coisas que hoje são feitas por seres humanos, né? Em especial, aquelas tarefas que são muito repetitivas e que envolvem atividades relativamente simples e que envolvem análise de dados, né, e tirar conclusões a partir desses dados. Então, a tendência é que um grande número de profissões seja drasticamente afetada pela inteligência artificial e pela evolução da inteligência, né, da computacional. E muita gente realmente vai perder o emprego e outras áreas vão também sofrer uma forte mudança, né? As pessoas vão ter que se adaptar para trabalhar nessa nova realidade. Então, de uma forma bem resumida, né, é isso que está acontecendo, né? Esse é o movimento Big Data que gera uma série de repercussões aí no mercado de trabalho, no desenvolvimento tecnológico, na inovação, e que leva a gente a repensar como a gente deve fazer para se adaptar a esse novo mundo, né? Principalmente quem está na área de tecnologia de informação, porque é uma oportunidade gigantesca para embarcar nessa onda, né, e dominar essas ferramentas, essas tecnologias, esses algoritmos e garantir sua empregabilidade nessa nova geração de profissionais que está surgindo, que são os cientistas de dados. Okay? É isso aí, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo curtinho aqui. E qualquer coisa, eu fico à disposição para trocar ideias. Tá? Podem acessar meu blog, Tecnologia que Interessa, e podem entrar em contato comigo através das redes sociais. Basta procurar por Christian Guerreiro ou por Tecnologia que Interessa. Okay? É isso aí, gente. Muito obrigado e até mais.